Senhoras e senhores, em todo o Brasil, presta atenção, a informação está na tela. Caminhoneiros articulam greve nacional em reação à alta do diesel. Luiz Inácio Lula da Silva conseguiu, destruiu o Brasil próspero, o Brasil caminhando, que ele tomou de Jair Messias Bolsonaro. A categoria debate proposta a ser enviada ao governo e deve definir nesta quarta-feira a data da paralisação se não houver negociação. Tá? Presta atenção, tá bem? Tá explodindo, e aí, meus queridos, o que que acontece? Eu vou estar trazendo para você que há aí uma situação de iniciarem já quinta-feira a greve dos caminhoneiros vai explodir de novo, e agora eu acredito que tem tendência de acontecer. Sabe por quê? Porque falam, né, de manifestação de caminhoneiros por anistia, falam de paralisação dos caminhoneiros por a questão de Bolsonaro, mas, meus queridos, esses que por um acaso estariam parando por essas pautas, o outro lado, né, a esquerda, alguém que diz, eu tô nem aí para isso, vai continuar rodando. Então, quando o assunto não é em causa própria, e não que eles não precisam da gente, do nosso apoio, precisam, são trabalhadores, mas quando é em causa própria, eu acredito que poderá haver sim uma nova paralisação nacional, porque agora está saindo do bolso, e não só dos caminhoneiros não, tá bom, minha gente? Tá? Por exemplo, eu tenho carro a diesel. E aqui no litoral de São Paulo já não é barato o combustível. Quando eu vou para a capital, para São Paulo, é muito mais barato. Vamos à informação, já eu faço os comentários direto aqui, primeiramente lá do... Vou trazer a reportagem do SBT News, a nova emissora aí do SBT, polêmica emissora. Vamos lá. Estamos de volta. Caminhoneiros articulam uma greve nacional a partir da próxima quinta-feira. Ninguém está querendo levar pânico aqui, tá, gente? É a informação que a gente conseguiu apurar. Então a gente vai ir atrás desse assunto, que é muito importante para o dia a dia das pessoas. Essa informação veio do presidente da Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores, a Abrava. O movimento é atribuído como resposta ao reajuste do diesel anunciado pela Petrobras. Estamos de volta. Caminhoneiros articulam uma greve nacional a partir da próxima quinta-feira. Ninguém está querendo levar pânico aqui, tá, gente? É a informação que a gente conseguiu apurar. Então a gente vai ir atrás desse assunto, que é muito importante para o dia a dia das pessoas. Essa informação veio do presidente da Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores, a Abrava. O movimento é atribuído como resposta ao reajuste do diesel anunciado pela Petrobras. Estamos de volta. Caminhoneiros articulam uma greve nacional. Muito bem, meus queridos, tá aí então, né? Há esta greve nacional a partir então desta quinta-feira, tá? Há essa articulação para que os caminhoneiros parem os seus caminhões, tá? Presta atenção, porque nós estaremos repercutindo aqui no nosso programa com muito carinho, trazendo para você aí as informações a respeito dessa paralisação. Os jornais já estão destacando isso. Olha aí, ó, caminhoneiros articulam greve nacional em meio à alta do diesel. Categoria critica medidas do governo federal e diz que reajuste da Petrobras anulou o alívio prometido. Nós estaremos aqui no nosso programa destacando toda a cobertura. Já fiquei sabendo que aqui em Santos vai acontecer. Se a gente tiver que ir para lá, tiver que ir para São Paulo, capital, interior também, a gente vai lá bater um papo com os caminhoneiros, mostrar essa paralisação. Estados barram planos de Lula para baixar o imposto do diesel. Secretários de Fazenda alegam perdas bilionárias acumuladas e criticam a falta de repasse aos consumidores. Presta atenção, porque o bicho está pegando. O Comitê Nacional de Secretários de Fazenda
Concefaz, impôs um freio nas pretensões de Luiz Inácio Lula da Silva ao rejeitar oficialmente o pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o corte do ICMS sobre o diesel. Em nota incisiva publicada na terça-feira, dia 17, os entes federados descartaram novos sacrifícios na arrecadação estadual como ferramenta para conter a disparada do petróleo no mercado internacional, inflada pelos conflitos que envolvem o Irã. A resistência dos governadores encontra-se sustentação no retrovisor contábil. Segundo o colegiado, administrações regionais ainda tentam equilibrar as contas depois do rombo de 189 bilhões gerados por isenções anteriores. O Concefaz argumenta que os estados já suportam um desgaste financeiro estrutural severo e que não faz sentido ampliar o déficit público local para subsidiar uma política de preços que foge ao controle das gestões estaduais. A culpa é de quem? De quem é a culpa de tudo isso? De quem é a culpa tudo isso? Com vocês, Luiz Inácio Lula da Silva. Olha aí, Lula publicou isso em março de 2022. Quem era presidente em março de 2022? E onde estava Lulu fazendo esse comentário aí, ó? Quem não pode mais cozinhar por causa do preço do gás? Quem não pode sair de carro pelo preço da gasolina? Ou o caminhoneiro que sofre com o preço do diesel? Essas pessoas precisam entender. Essa luta é deles. E a responsabilidade é do presidente, que joga a culpa nos outros. Então aqui a gente já tem a solução do problema. Aqui nós já temos a solução do problema, não é? O próprio Lula, publicação dele, lá de 29 de março de 2022, ao 12h32, o Lulu postou isso daí. É engraçado, né? A pauta é a mesma, né? O gás de cozinha, o preço da gasolina, o caminhoneiro que sofre com o preço do diesel. O culpado é o presidente. Lula disse isso. Agora, a culpa é de quem? Na gestão de Luiz Inácio Lula da Silva, a culpa é de quem? Vai ser dos governadores que não querem aceitar isso daí? Olha aí, estados barram um plano de Lula para baixar o imposto do diesel. Olha só. Quem vai pagar o preço, o pato, são os estados. É isso? São os estados. Por exemplo, a Paraíba tem culpa que o Lula é um incompetente, enfia no rabo nosso dinheiro. Na hora que você pede para essa desgraça simplesmente economizar qualquer coisa, não economiza nada. É ele, aquela mulher dele viajando, gastando, torrando o nosso dinheiro. Aí o Brasil, meu amigo, não há quem aguente. Não há quem aguente. Fala, Fábio, ó, que legal. Eu fui promovido, eu ganhava 2 salários mínimos, agora estou ganhando 20 salários mínimos. Se você é um irresponsável, um gastador, se você não controla nada, tu pode ganhar 200 salários mínimos, você vai enfiar tudo no rabo. Essa é a grande verdade. Pega um país caminhando, superou pandemia, superou crise por conta da crise hídrica. Tivemos problema, né, com água, essa parte hídrica. Tivemos problema com guerra que se iniciou lá na Ucrânia. Aí o Bolsonaro supera tudo. O cara consegue arrastar o Brasil. Afunda na pandemia. Levanta como um gigante. Pá! Entrega o país em 2023 com um superávit. O que é déficit e superávit, Fábio? É facinho para você entender. É negativo, positivo. Imagina, né, que nesse microfone aqui é o zero. Abaixo é negativo, acima é positivo. Positivo, superávit.
abaixo, negativo, déficit, ou seja, o país fechou as contas no superávit, superabundou 52 bilhões de reais. Aí você pensa bem assim, nossa, vem o Lula, assume o poder, Bolsonaro tinha 26 ministérios, né? 23 ou 26, minha cabeça foi embora já. Aí eles pegam isso daí, transformam para quase 40, em alguns momentos tiveram 40 ministérios, porque houve, né, nesse período alguns ministérios que criaram de forma emergencial, chegaram a trabalhar com 40 ministérios, tudo gastando dinheiro, meu amigo, tudo gastando dinheiro, cabide de emprego, e é publicidade, e é dinheiro pra Globo, e é dinheiro pra poder fazer mídia do governo, e é reunião, e é contratação de gente, vai inflando o Estado. O país vai ficando assim um baiacu, inchadão, pesadão. E aí o que que acontece? Uma hora dá merda, né? A própria Simone Tebet, ela disse: se esse país continuar como está, se não mudar a política fiscal, vai se lascar para 2026, 2027. Quem pegar esse país, meu amigo, tá lascado. O próprio Lula tá lascado. Resultado de toda essa bagaceira, agora nós tivemos um probleminha. Presta atenção, esse é o nosso problema. O problema de quem gasta demais é que tô devendo pra caramba, tô trabalhando, tô pagando. Saí aqui na frente, fui descer a escada. No último degrau, eu dei uma embaralhada nas pernas, quebrei o dedinho, não consigo trabalhar, não consigo produzir. 15 dias. Aí se lasca. Mesma coisa é o país. Fica aí aos trancos e barrancos, qualquer oscilaçãozinha do dólar, qualquer oscilaçãozinha no mercado. Agora esse problema lá da questão dessa guerra dos Estados Unidos, Israel contra o Irã, e o preço do diesel aqui, ó, catapimba, tá bem? E lá pra cima mesmo, olha só. Petroleiras vão à justiça contra o Ministério Público que cria imposto para exportação. No Ministério Público, MP, medida provisória, tá? Empresas como a Shell, a Total, PetroRio, Repsol devem entrar com ação judicial ainda esta semana. Petrobras está fora do grupo e apoia o novo imposto. Tá aí, tá bem? Olha só a bagaceira que está acontecendo. As grandes petroleiras devem ir à justiça ainda essa semana contra a MP 1340, que criou um imposto de 12% sobre exportações de petróleo. A Shell, a Total, PetroRio, Repsol e outras estão unidas. A Petrobras está fora do grupo e apoia o novo imposto. Quem criou? O governo, né? As empresas exploradoras de petróleo pretendem argumentar que a medida baixada pelo Lula afringe o princípio da a nulidade tributária, que determina que um novo imposto criado por lei ou aumento de um existente só pode ser cobrado no exercício financeiro seguinte. Tá gostoso, não tá? Quer ver que coisa linda, maravilhosa? Vou mostrar para você que está acompanhando aqui esse canal. Olha como estamos na capital, em São Paulo, tá? Acorda Brasil. Acorda Brasil. Presta atenção aqui, ó, na tela, já vou colocar, tá bem? Olha aí, nosso querido patriota aí, presta atenção nisso daí, é o Sidney Varela, Osasco, tá? Vamos lá. Notícia importante pra você aí de São Paulo. Se você acha que é brincadeira, acredite no que eu vou te falar. Marginal Tietê, ó. Hoje tá cheio de ônibus, caminhão. Hoje, dia 17, 16 horas, horário de Brasília. Eu vou te mostrar algo que dizem que é mentira. Dá uma olhada naquilo ali, ó. 4,29 o álcool, 6,50 a gasolina e R$8 o diesel S10. A maioria dos caminhoneiros usam o diesel. E quando passa de R$7, eles dizem que já não tem lucro. E já tem algumas formalizações de sindicato, de grandes empresas, se liguem, grandes empresas dizendo que o Brasil vai... Eu não posso falar, você já sabe, né? Então seja inteligente. Para quem me acompanha há mais de 2, 3 anos aí, sabe do que eu tô falando.
Vai lá, faça suas comprinhas, faça o que tem que ser feito, porque o mundo gira, não gira, ele capota. Olha os caminhões, ó. Fica aí em QAP, QRV, meu amigo. O troço não é brincadeira. Você é um cara inteligente, você me acompanha, sabe que eu tenho credibilidade e sabe que as coisas funcionam assim. R$8 o litro da gasolina em São Paulo, do diesel em São Paulo. R$8, meu irmão. Caminhoneiro não tem lucro. Não tem lucro. Vamos em frente, daqui a pouquinho tem mais. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Não esquece de me seguir. Amém. Isso aí, querido patriota Sidney Varela. Para você acompanhando esse canal, caso você queira abençoar esse programa, tem um Pix top aí para você mandar qualquer valor e abençoar o nosso programa, tá bem? A gente tem sequência aqui, os meios de comunicação estão repercutindo isso. Tem agora uma reportagem da CNN Brasil que eu vou trazer na sequência, tá bem? Colabore com o nosso programa, o Pix, qualquer valor, você ajuda o canal Aborda Notícias a continuar existindo, a continuar nessa luta do bem pela liberdade e também aí para que possamos logo sentirmos, né, que estamos realmente livres de tudo isso, beleza? José Maurício de Oliveira mandou 10,22, valeu, meu querido, obrigado pelo Pix aí, pela colaboração. Ângelo Oislau mandou 22,22, nosso querido Ailton Cavalcante da Silva mandou 15, obrigado a vocês, senhores aí, colaborando com o nosso canal. Se você por um acaso também estiver afim de fazer isso, faça, por favor, e abençoe esse programa. Mandaram aqui 13, eu não sei se foi de sacanagem, mas mandaram aqui 12 mais 1. Mandaram 12 mais 1, tá bem? Alô, José Maurício, o Cláudio Severino mandou 12 mais 1. Não sei se ele é petista e quis me sacanear, mandou 13. Se ele é petista, tá bem? Amanhã vou comprar o quê? Um pedaço de queijo com o seu dinheiro, tá bem, meu querido petista que mandou esse Pix de 13. Tem problema não, tá bem? Melhor ainda se mandar 26, que é 13 duas vezes. Tem problema não. Eu vou comer 2 queijos, tá bem? Para você ligado aqui na nossa programação, sejam bem-vindos. Não se esqueça de abençoar o nosso programa e fortalecer esse canal. Tem um recado rapidinho, tá bem? E a gente vai dar sequência aqui nessa situação aí da greve dos caminhoneiros, que eu acho que agora vai. Porque agora não é por esse negócio, quero defender as pautas da direita, as pautas da esquerda, embora, né, eles acabam incluindo algumas pautas, tá bem? Mas é fato, meus queridos, que agora o bicho vai pegar. Ele é patriota, então tá bom, se ele é patriota, beleza, mandou 12 mais 1, talvez sem querer ou de zoeira, né? Valeu, queridão. Presta atenção, fórmula para diabetes, tá? É um medicamento natural que vai te ajudar a controlar o seu diabetes. Eu faço uso disso. Minha mãe também faz uso, tá? É um medicamento que realmente controla a glicemia. O diabetes não tem cura, você tem controle, né? Você passa a viver uma vida com mais responsabilidades, né? Alimentação, cuidando da saúde, tá bem? E, meus queridos, cuida se você é diabético. Para com essa brincadeirinha de, eu sou diabético, é só metade de um pudim. Cuidado, tá bem? Cuidado, a não ser que você esteja com a sua diabetes muito mais bem controlada e mesmo assim não é bom isso, tá bem? Diabético, tome o maior cuidado com essas coisas, tá? E para te ajudar a controlar, baixar os níveis de açúcar no sangue, tem aí o controle natural para diabetes, fórmula para diabetes. Vou pedir para a Gladys colocar várias vezes, ela acabou de mandar o link, tá? Deixa eu pegar aqui. Ela acabou de mandar o link que vai levar você direto para a conversa aí com o nosso querido Luiz. Você vai clicar aqui no chat, vai te levar para a conversa. Para quem está me vendo no ao vivo, clica. Para quem está vendo depois, é só tirar uma foto aqui, anotar, fazer uma pausa nesse vídeo, anotar. Enquanto eu estou falando, anota o número e você liga direto pro Luiz. Ele é o proprietário, tá bem, dessas farmácias de manipulação, e ele vai enviar aí para sua casa. 699-8500-4392. 699-8500-4392.
Anotou aí, meu queridão? Anotaste? 69985004392. Você vai falar direto com o dono da farmácia, tá? Olha, o medicamento com ativos selecionados, pata de vaca, carqueja, dente de leão, são uma fórmula que é 95% natural, fitoterápico, não tem efeitos colaterais. Fala lá com o nosso querido Luiz, fórmula para diabetes, para você viver bem. Eu vou falar um negócio aqui para você, tá bem? Agora é um depoimento pessoal, tá? Até um tempo atrás, eu ainda acompanho, né? Eu vivia com as pontas do dedo tudo furada, tá bem? E eu vou falar um negócio pra você, não tem nada melhor você ter a certeza, né, de que você não tá com a tua diabetes estourada lá em cima, tá? A minha, quando passava de 300, eu já corria pro hospital. Eu não tomo como é o nome, gente? Eu acabei esquecendo o nome. Aquela que é aplicada, né? A insulina, eu não tomo, né? E aí, o que acontece? Né? Quando acontecia dar uma exagerada, final de semana, essa brincadeirinha de, vou comer um pudim, vou comer um sorvete, ia lá pra cima, o açúcar, e aí eu corria pro hospital. Porque o tempo todo acompanhando, você não tem paz. Com esse medicamento, pode continuar se furando aí e testando, mas você vai ver que vai realmente controlar e de repente tu vai até parar de ficar medindo toda hora, ficar conferindo isso daí, porque você sabe que vai ter um medicamento que vai te ajudar. Beleza, gente? Esse é o Fórmula para Diabetes do nosso amigo Luiz, que nos ajuda aqui a manter esse programa. Quando você não manda o Pix, né? Daí tem aqueles que resolveram patrocinar o canal e dar uma força lá, tá bem? Para o nosso querido Luiz. Beleza? Vamos à reportagem que eu prometi? Está chegando agora, direto da CNN, a questão aí da greve dos caminhoneiros. Para você ligado aqui na programação do Abordo Notícias, vamos então, ainda seguindo por aqui, falando dessa greve dos caminhoneiros que está para começar. Rodou, reportagem da CNN. Olha, gente, a situação do petróleo, como a gente tratou aqui no início do Hora H, com a imprevisibilidade, toda a incerteza em função dos conflitos, o petróleo hoje voltou a subir. Daqui a pouco tem fechamento de mercado, a gente vai trazer esses dados atualizados para vocês. Continua acima dos $100. Essa pressão ela já está chegando nos preços aqui no Brasil, mesmo com a decisão dos subsídios, da subvenção, da queda de impostos, enfim, esse aumento está chegando e a Agência Nacional do Petróleo está constatando isso. E aí, qual era uma das grandes preocupações do governo? Quando ele lança aquele pacote de medidas na semana passada, greve de caminhoneiros. Pois bem, esse alerta hoje está em máximo em Brasília. Apuração da nossa Juliana Lopes, que já chega aqui comigo. Juliana, afinal de contas, não é uma ameaça, é um aviso dos caminhoneiros ao governo federal? É um aviso, não tem uma data certa ainda, mas é importante a gente colocar qual é a insatisfação nesse momento. A gente trouxe que esse alerta já havia sido passado ao governo na semana passada, quando chegou ali num ponto ápice, né, da pressão feita pelos caminhoneiros. Teve no dia seguinte um anúncio de um pacote de medidas do governo para frear esse aumento do combustível, pensando na volatilidade do mercado por conta da guerra no Oriente Médio. Mas o que eles dizem horas depois, a gente teve um anúncio de um aumento do diesel pela Petrobras e uma coisa acabou anulando a outra. Tem um pacote de medidas, tem o anúncio da Petrobras, então o que eles estão vendo, ou pelo menos o que eles estão dizendo para o governo, é que não estão vendo um alívio nas bombas. E o que aconteceu de ontem para hoje? Algumas assembleias. Essa categoria dos caminhoneiros, Thaís, a gente chama bastante atenção porque são várias categorias, na verdade. Eles têm ali serviços diferentes, mas o que chama atenção é mesmo o movimento de caminhoneiros de transporte de cargas, né? Principalmente os autônomos, os que sentem realmente no bolso a volatilidade dessa questão do diesel. Então, eles tiveram algumas assembleias e estão juntando categorias em todo o Brasil para dizer sim a uma paralisação que dessa vez tem chance de ser nacional. Pode acontecer nos próximos dias, tem quem defenda ali a próxima quinta-feira. E agora eles estão redigindo um comunicado para oficializar e mandar para o governo que tem esse alerta de uma paralisação nacional. Para além disso, eles reclamam muito, continuam reclamando da fiscalização. Eles dizem que tem uma especulação nesse momento, tem uma ampliação muito exagerada do preço do combustível em vários postos espalhados pelo país, principalmente em cidades do interior.
O governo, naquele pacote de medidas, prometeu ampliar a fiscalização ou mudar a fiscalização para que ela fosse de fato efetiva. E o que eles estão dizendo é que da semana passada para cá nada aconteceu, continuam acompanhando essa mudança. Então tem preço que passa de R$6 em um posto, no posto seguinte já chega a R$7. Então essa questão... até mais caro do que isso. Até mais caro do que isso. Então essa questão para eles está sendo colocada como um ponto essencial. A gente pediu um posicionamento para o Palácio do Planalto e para a Casa Civil, ainda estamos aguardando, mas se a gente pudesse elencar um ponto de maior atenção em relação a esse assunto, uma possível paralisação da greve, uma paralisação dos caminhoneiros, é a maior chance de acontecer nessa semana. E isso, lembrando aqui que o Brasil é um país que depende quase que 80% do transporte rodoviário para fazer transitar com mercadorias. Isso vale para o agronegócio e vale para uma blusinha que a gente compra, para alguma coisa que a gente manda para outro estado, mas especialmente para o agronegócio. Então, Juliana, prioridade para esse tema, porque o Brasil tem um trauma gigante da greve que passamos em 2018, que jogou inclusive a economia numa situação de extrema delicadeza, fragilidade, de perda mesmo de PIB naquele ano. Qualquer novidade você nos alerta aqui. Abraço, meu querido Cláudio Severino, né? Ele falou, não sou petista, não. Valeu, Cláudio. Obrigado, queridão. Tá aí, então, meus queridos. E a culpa é de quem? Do presidente da República. Tá aí, ó. Lula postou isso em 2022. Quem não pode mais cozinhar por causa do preço do gás, quem não pode sair de carro pelo preço da gasolina, ou caminhoneiros que sofrem com o preço do diesel, essas pessoas precisam entender, essa luta é deles. E a responsabilidade é do presidente, que joga a culpa nos outros. Nada tão atual, né, Lula? A tua fala em 2022, agora, né, ela é toda sua, não é? Sabe aquela frase? É toda sua, meu amor. Chupa essa manga, não é? A incompetência bateu a porta, a incompetência explodiu no nosso Brasil e agora aproveita para chupar essa manga, que ela é uma manga toda sua. Eles falavam aqui, o pessoal da CNN, a respeito do agronegócio, né? Gente, vai muito além do agro. Aí as comentaristas aí lembraram do agro, mas caminhoneiro é tudo. Caminhoneiro é tudo. Desde uma pequena mudança, às vezes você vai mudar de bairro, dentro do seu bairro mesmo, o frete já vai lá para cima, com o aumento do diesel, tá bem? Você vai contratar um carreto aí, um frete. Dá tudo. Toda a produção do país, não só o agro, mas também a indústria, né? Confecção, eletrodoméstico, tudo isso é utilizado, carretas, caminhões, para poder levar para o Brasil, para levar para os portos, levar para os aeroportos, para fazer aí as exportações. Não adianta, meus queridos. O Brasil acabou de afundar de vez e para o Lula, né, é óbvio que no Rio Grande do Sul, por exemplo, onde o agro é forte, né, vai ter consequências graves. E tá aí, ó, a má notícia para Lula nas pesquisas eleitorais no Rio Grande do Sul. É lá aquela galera que estava pedindo, por exemplo, o pessoal do agro, pedindo securitização. É aquela galera que quando precisou do Lula, o que tiveram lá foram só promessas, politicagem. Lula foi lá gravar videozinho, foi posar de bom moço no meio dos destroços e nada chegou lá. O levantamento desta terça-feira pela Real Time Big Data mostra a desaprovação do petista no estado e está batendo 57%. E não é um estado que tem apenas bolsonaristas, que tem apenas gente de direita. Não. Para quem não sabe, né, aquela senhora lá que nos apresentou o Bolsonaro, a nossa maravilhosa, como é o nome dela, gente? Maria do Rosário, ela é de lá. Petista, né? Tem petista no Rio Grande do Sul também. Então, meus queridos, isso daqui é a irresponsabilidade de um governo que abandonou, em se tratando do povo gaúcho, abandonou a população e também principalmente o agronegócio, nessa palhaçada de achar que o agro é bolsonarista, que o agro é fascista. Já chegaram a falar isso, né? O Rio Grande do Sul tá dando o troco.
Só para constar, nessa situação lá do Rio Grande do Sul, nosso querido Zuco, que é o indicado de Jair Bolsonaro para disputar a vaga de governador, está explodindo, tá bem, lá nas pesquisas, e a possibilidade de a gente ter o Zuco, cabra bolsonarista, gente boa, tá muito grande. Beleza? Para você ligado aqui no nosso programa, onde você estiver, compartilhe esse vídeo, jogue nas redes sociais e não perca a nossa programação. Nós temos aqui vários programas, né, ao longo do dia, aqui no canal A Bordo Notícias. Tô precisando de água, tá bem? Eita, vou tomar minha água antes de dar a sequência aqui. Pessoal, não deixe para depois não, colabore, abençoe aqui o nosso canal. Vai que você dorme e esquece de ajudar o gordinho. Vai que você tem que sair às pressas, tá? Vai que você tem que sair às pressas. E você, de repente, aí, esquece de ajudar o gordinho. Então colabore e ajude. O pessoal tá perguntando aí, né, a respeito do pedido de prisão domiciliar para Bolsonaro. O Alexandre de Moraes, né, ou o Flávio Bolsonaro, teve uma reunião com o Alexandre de Moraes, e o Alexandre de Moraes disse que vai analisar no tempo oportuno, né? Aquela resposta bem engessada, né? Lembrando que o Flávio esteve reunido com o Alexandre de Moraes na qualidade de advogado. O Flávio agora integra a equipe jurídica do Jair Bolsonaro. Vamos falar de geopolítica, esse assunto aqui, ó, está explodindo. Aliado do PCC, o Sebastian Marset, ele foi preso em ação, ali está o escudo do Trump, né? Isso é uma palhaçada, o nome da operação é Escudo das Américas. A reportagem do portal Metrópolis preferiu chamar de escudo de Trump, é o escudo das Américas. E o Donald Trump combatendo o narcotráfico na região. Agora fechou uma parceria com a Bolívia, fechou parceria com o Paraguai. A América Latina está aí, realmente, o Trump está se posicionando dentro da América Latina e ele vem com tudo contra o narcotráfico. Vem com tudo contra o narcotráfico e contra também os governos de esquerda. Presta atenção aqui, ó, no Donald Trump explodindo contra esses comunistas da América Latina. Após Maduro, tem um melhor aqui, deixa eu ver aqui, tem aqui, aqui. Após Maduro, Trump exige que outros presidentes da América Latina, após Maduro, Trump exige que outro presidente da América Latina renuncie o cargo político. Comunista vai juntando a sua mala, tá? O presidente dos Estados Unidos voltou a gerar tensão na América Latina ao pressionar publicamente pela saída do presidente de Cuba, o Miguel Díaz, do cargo. A posição ocorre após a crise política envolvendo a Venezuela e marca uma nova escalada nas relações entre Washington e o governo cubano. Modus operandi. Nós já ouvimos, tá? Nós já vimos o Donald Trump indo para cima do Nicolás Maduro. Isso aconteceu, deu oportunidade, deu chance, tentou acordos, marcou reunião para poder ouvir, chegou até a conversar via telefone, não adiantou nada. E agora o Donald Trump está explodindo contra, não Cuba, né, mas contra esses comunistas, esse governo que está lá como uma verdadeira ditadura que acabou com Cuba, tá? A respeito dessa questão de expulsar os comunistas, a questão do trabalho do Donald Trump aqui na América Latina, o Alan dos Santos fez um comentário lá na timeline que eu gostaria de reagir e trazer aqui no nosso programa para você acompanhando o nosso canal, onde você estiver com a gente. Simbora lá? Deixa eu só... Isso daqui. Melhor. Vamos lá. E aí eu tava falando para vocês que tem esse espectro todo, né? O Lula, ele precisa fazer esses acordos com os países latino-americanos, porque a América Latina está deixando de ser socialista. Maduro está preso, Milei é presidente da Argentina,
Rodrigo Paz é o presidente da Bolívia, depois de 20 anos de esquerda na Bolívia, onde ali você tinha o Evo Morales com toda a sua trupe, narcotráfico junto, diga-se de passagem. O Chile, que passou por Pingueira, que não era lá um cara esquerdista, mas era um meio centrão, mas ficou na mão da Bachelet durante muito tempo, inclusive o último presidente era o braço da Bachelet ali no Chile, e a Bachelet é uma das criadoras do Foro de São Paulo junto com José Dirceu. Agora, o Chile é de direita, Bolívia é de direita, Paraguai é de direita, a Argentina é de direita, a Venezuela perdeu o seu chefe e agora o seu chefe está preso, Maduro está preso nos Estados Unidos, Colômbia continua esquerdista, o Brasil, que é o coração e o pulmão da economia, da infraestrutura, da indústria na América Latina, inclusive carros que são produzidos e feitos no Brasil, alimentam toda a América Latina e na maioria esmagadora de todos os países é mais barato comprar um carro fora do Brasil, que é produzido no Brasil, do que comprar no Brasil. Isso é um tema para um outro assunto. Essa é a situação do Lula. América Latina deixando de ser esquerda, Trump mirando cada vez mais na América Latina e o Lulinha, que está sendo alvo das investigações. Jamais você queria acrescentar uma coisa? Sim, essa questão é porque está ficando cada vez mais o combate a esse narcotráfico, essas organizações criminosas, essas facções que dominam. No Brasil saiu aquela mais de uma pesquisa, algumas com os percentuais diferentes, mas colocando ali de 20% a 35% da população brasileira está sob domínio de facções criminosas. Então há um Estado paralelo. Quando o Estado tem que ter o monopólio da força, ou seja, tem que ter as suas instituições basiladas, um judiciário que represente a população e vá discorrer sobre os conflitos da população, e uma polícia, uma segurança pública e uma defesa nacional, a gente sabe que 30% do povo brasileiro está submetido a um outro poder paralelo. E aí quando o Trump fez a reunião dele, da cúpula do escudo, como é o nome? Escudo das Américas. Escudo das Américas, Shield of America. Por quê? Porque vai realmente se blindar contra essas facções. Quem não foi chamado? Cuba não foi chamado. México, que está dominado pelos cartéis, não foi chamado. Colômbia, que tinha dado uma virada anterior, década passada, também está voltada ao narcotráfico, não foi chamado. E o Brasil, tão importante, um país enorme, com riquezas, com o potencial do Brasil, não foi chamado. Hoje a América do Sul tem cerca de 7 países que são de direita. A Argentina foi chamada. Paraguai, que está se desenvolvendo bastante, foi chamado. A Argentina em grande recuperação. Chile foi chamado. Peru foi chamado. Ainda tem a Guiana inglesa, que é de direita. Então, esses todos foram chamados. Todos estão querendo combater. E o Equador também. Então, o Trump entrou ali contra o Maduro, um genocida, acabando com a população, controlando o poder, enriquecendo ilicitamente o povo na miséria, genocídio e cadeia de exportação de drogas. Foi capturado. Basicamente é o Petro, o Lula e o Maduro que estavam à frente de tudo isso. Óbvio que o José Dirceu e o Lula que estão à frente disso. E no canal, né? O pessoal de Cuba também. Isso, não, mas eu tô falando só da América Latina. Da América do Sul. Né? Isso, América do Sul, perdão. E aí agora a situação fica feia pro Lula porque não tem mais como esconder. Primeiro que quem está nos assistindo sabe o tamanho do perigo que é você ter um país sequestrado por narcoterroristas. Porque não são só narcotraficantes, são narcoterroristas. Muito bem, então, meus queridos. Está aí, então. Tá bem? Exatamente. Exatamente. E só para constar, tem eleição no Brasil esse ano, né? Tem eleição no Brasil esse ano. Donald Trump mandou o Darren Beatty aqui no Brasil. Darren Beatty foi proibido de entrar. O homem foi eleito para cuidar do assunto Brasil. Não, negócio com o Brasil, lá vai lá, Darren. Tudo é contigo. Vai lá, visita o Bolsonaro, visita o próximo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ou do Superior Tribunal Eleitoral, né? É TSE, né? Tribunal Superior Eleitoral, vai lá, conversa com ele, vê como é que está aí a vida do Bolsonaro. E notícia nacional e internacional, no dia que era para o Darren Beatty estar no Brasil, Bolsonaro, né, nesse final de semana, passa mal. Se o Darren estivesse vindo aqui, ele não teria conseguido conversar com o Bolsonaro. Não sei se estaria autorizado a conversar lá no hospital. Mas é fato, meus queridos, que já chegou lá. Não precisou do Darren vir aqui e ver o Bolsonaro. Oi, ele tá mal. Né? Não, sabe, olha como é que tá o cara. Tá morrendo. Tá no hospital. Graças a Deus tá melhorando, né? A gente fala tá morrendo, é força de expressão, tá bem? Tá melhorando. Mas passou
viu como dizem, né, a velha pela greta, viu a morte pela greta. Então o recado já chegou lá. Como é que tá o Bolsonaro? Não fomos autorizados a ir lá ver ele, mas a notícia acabou de ser internado novamente. Na UTI. Diga-se de passagem, tá? Na UTI, tá bem? Esse assunto aqui eu vou comentar rapidão. O governo Trump está monitorando projeto no Senado brasileiro e estuda a resposta. Casa Branca avalia a reação ao projeto que pode taxar as plataformas de streaming. A tensão ocorre após a revogação do visto do assessor de Donald Trump. Pensou que ia ficar barato, né? Pensaram que iria ficar barato. Nananina, não. O que está acontecendo, Fábio? Eles estão votando, né? Está para votar eu acho é um PL, né? Um PL. Enfim, eles estão para votar lá um projeto de lei. Esse projeto de lei é PL, né? Exatamente, PL. PL dos streams. Se isso avançar no Congresso, tá? O governo brasileiro vai taxar Netflix, vai taxar YouTube, eu acho que o Amazon, todas essas plataformas de streaming. Para onde vai o dinheiro? Para o audiovisual. Ou seja, para quê? Para apoiar, por exemplo, artistas como esse Wagner Moura, que, graças a Deus, não ganhou nada. Nem o filme dele, ator nenhum brasileiro ganhou Oscar. Só gastaram dinheiro com essa palhaçada. Né? Para onde vai o dinheiro? Para ajudar esquerdistas com essas produções aí. Tá bem? Muita gente boa, muita gente que nem é ligado à política, mas tem sim a área militância, a área militante, né, desses aí artistas brasileiros. E é fato, meus queridos, é fato que eles estão lá para cumprir esse papel de arrecadar, estourar no audiovisual, digamos assim. Mas voltando aqui, e o Donald Trump, o governo dos Estados Unidos, está furioso com essa questão da taxação dessas empresas que são americanas. A maioria delas são americanas. O Amazon, a própria Netflix e também a questão aí do próprio YouTube. Tá certo? Imagina só. Tá? E o Brasil pode avançar nas investigações aí da seção 301 que investiga, né, a maneira comercial que o Brasil trabalha, se é honesto com os Estados Unidos. Tá bem? Olha só, o advogado de Lulinha procurou Mendonça e diz que ele quer falar. O advogado que atua na defesa do Lulinha se reuniu com o ministro André Mendonça na semana passada e disse que o filho do presidente topa falar. Então é uma questão, será que vai ser uma delação premiada? Será que ele só quer ir lá depor mesmo? Se bem que se a Polícia Federal está muito afim, né? Se o André Mendonça está muito afim, ele vai acabar tendo que prestar depoimento do mesmo jeito, tá bem? Então eu vou trazer aqui a tela o nosso querido Alan dos Santos comentando a respeito desse assunto, para você que está ligado aqui no canal Abordo Notícias, onde você estiver com a gente. Deixa o like aí, meus queridos. Dá trabalho, você não dá o Pix, pelo menos o like aí para fortalecer tudo aqui. E o filho do Lula, essa é a parte que eu quero mostrar aqui para vocês. O filho do Lula, o Lulinha, que a gente estava falando aqui agora, por meio do seu advogado, dizendo que topa abrir a boca, rapaz. Tá aqui, pode colocar aí na tela, produção. Advogado procura Mendonça e diz que Lulinha topa abrir a boca, topa falar. Advogado que atua na defesa de Lulinha se reuniu com o ministro André Mendonça na semana passada, e disse que o filho do presidente topa falar. À frente da estratégia de defesa de Fábio Luiz Lula da Silva, Lulinha, o advogado Marco Aurélio de Carvalho procurou o ministro do STF, André Mendonça, na semana passada para falar sobre o inquérito da farra do INSS. O encontro ocorreu na noite de quarta-feira no gabinete de Mendonça, lá no STF. Na conversa, o advogado reiterou a confiança no ministro e colocou Lulinha à disposição para prestar depoimento. Ele está disposto a prestar depoimento pessoalmente.
ele pretende fazer uma colaboração espontânea, voluntária e efetiva para esclarecer qualquer dúvida que porventura possa surgir a respeito do seu envolvimento direto ou indireto com qualquer tipo de irregularidade, afirmou Marco Aurélio ao Metrópolis. E, rapaz, mas você acha que ele vai voltar e vai sair da Espanha, vai voltar para o Brasil para poder abrir a boca? Olha, Alan, essa é uma ótima notícia. A gente sabe disso. A pessoa já levar essa declaração, tem vários pontos que tem que ser pensados nisso. Primeiro, efetivamente quer fazer uma delação ou só está sendo antenando para a delação para que tenha blindagem em cima dele? Para que as pessoas que estão envolvidas nesse conluio todo, e a gente sabe que tem grandes parlamentares ali, representatividade, ministro do Supremo e do governo Lula, o próprio Lula, o pai dele, que sabe-se lá se o Lula já não largou a mão do filho ali, nem está tendo contato com o filho, se o filho que se exploda nessa condenação. Foi ele que chamou a gente de puta ou foi o outro? Não sei, tá aí. É fácil a gente colocar. Aí tá bem explicado, né? A chance de ser ele aumentou. Essa informação eu não tenho, a gente pode pesquisar aqui. Então, quando você coloca uma delação, assim, uma possibilidade de delação, foi ele. Das pessoas blindarem. Opa, ele vai falar, então temos que dar um jeito, né? A currola lá da corrupção, do conluio, vai tentar se mexer. Ué, o filho do presidente delatando? Agora, por outro lado, para anunciar isso, é porque já fez análise. Quais os fatos criminosos que o Lulinha, porque ele sabe, junto com o advogado dele, que ele cometeu. Que crimes são esses? Que crimes podem entrar num acordo de delação? O acordo de delação não é aquela invenção de coação do Alexandre de Moraes com o colaborador traidor Mauro Cid, que inventou, mudou um monte de questões e era espinha dorsal da ação do golpe. Aquilo não é delação, aquilo é uma farsa, é coação com farsa. Uma verdadeira delação, e a gente tem certeza que vão querer verificar todas as nulidades de uma delação, num caso de INSS, tanto Lulinha como Vorcaro, uma delação do Lulinha, ele tem que mostrar a efetividade, a utilidade do que ele fala, que tem verificação nos autos e que auxilie as investigações, para haver sim uma redução considerável de pena. Então tem esse outro condão para se esperar nessa questão. Tá aí então, meus queridos, será uma delação premiada? Olha, o que a gente tem comentado e ouvido falar aqui, até nessa questão do Banco Master, é que quem chega primeiro, tá bem? Quem faz uma delação premiada primeiro, acaba, tá bem? Acaba bebendo da fonte da água mais limpa. Não adianta depois, se todo mundo delatou, falar agora eu quero delatar. Não é assim não. Quem delata primeiro tem, tá bem, uma situação aí de beber a água da fonte primeiro, tá certo? Exatamente, meus queridos. Pega a água mais limpinha, tá? É isso aí, para você ligado aqui no canal, onde você estiver com a gente, continue nos abençoando, ajudando esse programa. Qualquer valor que você mandar aqui no Pix, você fortalece o nosso canal. Tá bem? Mandar um abraço todo especial pro meu querido José Barbosa Correia. Mandou 100. Tá bem? Obrigado, meu querido. Tá certo? Vou até confirmar com ele aqui, tá bem? Vai que ele errou. Eu sempre faço isso, gente. Com quem manda valor a mais, se eu tenho contato, eu pergunto, tá bem? Porque às vezes a pessoa é acostumada a mandar 10, manda 100. Eu já fico, né, pensando se é algum erro, né? Não que não tenha pessoas que façam isso. Mas muito obrigado, tá bem? Um grande abraço. Independente se ele falar pra mim, ô gordinho, mandei errado ou não. Tá aí, então, muito obrigado, meu querido José. Deus abençoe sua vida, tá bom? De vez em quando ele manda uns valorzinhos assim mais generosos. Para você ligado aqui na programação do Aborda Notícias, faça você também o mesmo. Ajude esse canal, abençoe o nosso programa. Ele confirmou aqui, mandou 100 mesmo. Obrigado, queridão. Obrigado. Esse mês nós estamos numa luta, uma briga com esse YouTube aqui, que eu vou falar pra você, tá certo? Olha esta notícia explosiva aqui pra você que tá aqui comigo. André Mendonça é sorteado para decidir futuro da CPMI do INSS. O ministro André Mendonça, do STF, é o relator do mandado de segurança que decidirá sobre a prorrogação da CPMI do INSS. E aí? Como assim, Fábio? Deixa eu te dizer, deixa eu te contar. Os parlamentares lá
do Congresso Nacional querem esticar a CPMI do INSS. A CPMI começou com essa questão do INSS, aí as pessoas do INSS, banqueiros, também estavam ligados ali, entidades ligadas à questão do Banco Master. Ou seja, abriram a caixa de Pandora, meu amigo, sabe? E aí o que acontece? Eles estão pedindo para prorrogar essa CPMI, já pediram para o presidente do Senado, do Congresso Nacional, que é o do Senado, né? O nosso querido, amado, maravilhoso Batoré, que vocês chamam de Batoré. Toda vez que eu vou falar o nome dele aqui, me vem Batoré na cabeça, mas eu quero falar Davi Alcolumbre e vem Batoré. Então, voltando ao assunto, a CPMI do INSS, eles querem prorrogá-la. Já pediram uma vez, já mandaram um ofício solicitando isso através do presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, e ele simplesmente se fez de cego, né? Se fez de tonto. Nem sou presidente do Congresso, né? E aí fizeram isto através de um mandado na Justiça, no Supremo Tribunal Federal, tá? Foram lá e adivinha, caiu nas mãos do nosso querido doutor André Mendonça. Doutor André Mendonça é quem também é o relator aí do caso das investigações do INSS. A gente tem que estar preparado para as duas notícias. Cabe agora ao André Mendonça olhar assim e dizer, não, só a investigação da Polícia Federal, a investigação que eu estou comandando é o suficiente. A CPMI já fez muito até aqui, agora pode deixar que a gente conduz apenas com a investigação da Polícia Federal, conduzida por mim no Supremo Tribunal. Pode acontecer isso, tá bem? Pode acontecer também dele determinar que seja prorrogado aí, eu acho que parece que por mais 60 dias, né? A CPMI do INSS. Eu gostaria que houvesse a prorrogação, tá? Eu gosto dessa questão política, dos embates, eu gosto, né, do converseiro, né, do bafafá, como a gente fala no interior, que isso dá, que isso traz. Mas agora vai depender do doutor André Mendonça, tá? Doutor André Mendonça é um cara que até aqui tem demonstrado a que veio. Esse cara já teve embates, duros embates, com Alexandre de Moraes, com Gilmar Mendes, duros embates ali com Flávio Dino. Ele está lá dizendo, opa, não sou da laia de vocês, não. Não sou mesmo. Agora né, ver aí a justificativa se por um acaso o doutor André Mendonça acabar optando por rejeitar que haja essa extensão da CPMI, tá bem? Vai que ele decide, né? Não, apenas a minha condução aqui a gente dá conta, beleza? Grande abraço para você ligado aqui comigo, nos acompanhando onde você estiver. Colabore com o nosso programa. Muito obrigado a você que ajuda, colabora com esse canal sempre. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Muita luz, muita paz. E você também, né? Gordinho, nunca colaborei. Também quero a sua bênção. Que Deus abençoe você. Que a mesma coisa eu desejo. Muita luz, muita paz, muitas bênçãos sobre a sua casa. Beleza? Luxo. Tá? Durante a operação contra fraudes do INSS. Tá faltando alguma coisa aqui nesse título, deixa eu só corrigir. Tá aqui. Polícia Federal apreende dinheiro e itens de luxo durante a operação contra fraudes no INSS. Desdobramento da apuração sobre descontos indevidos atingem empresários, advogados e parlamentar. Uau, peraí, me chamou aqui, ó. A deputada federal Maria Goretti, do MDB do Ceará, foi alvo de mandados de busca e medidas cautelares por decisão
de André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. Ela passou a ser monitorada por tornozeleira eletrônica. E, meus queridos, deputada federal do MDB. Olha aí, itens de luxo, não é? Cadê a vinheta? Vorcaro vai preservar o STF com meia delação? A gente vai falar sobre isso já já. Voltando aqui, né? Nessa operação da Polícia Federal, meus queridos, nós estamos acompanhando uns malucos aí que vivem uma vida de luxo em cima de descontos de pessoas doentes. Cara, que inferno de vida que esse povo deve ter. Não tenho inveja nenhuma. Prefiro estar aqui humildemente fazendo meu trabalho, recebendo o pouco que o YouTube paga aqui para mim, recebendo a sua ajuda, a sua oferta, a sua colaboração no nosso canal. Tá bem? Mas é fato, meus queridos, que nós estamos vendo uma loucura atrás da outra, né? É careca do INSS. Teve a infelicidade de esconder os carros no prédio onde a Damares, né, ela mora ou tem um escritório. Ela chega, né, no prédio dela. Opa, e esse tanto de carro aqui? Rapaz, é do careca do INSS. O quê? Do careca do INSS? Vá! Polícia Federal foi lá e prendeu os carros do careca do INSS. Tudinho. Tava escondido no prédio da Damares, que é da CPMI do INSS. Na época eu nem lembro se já tinha instalado a CPMI. Que doideira, meus queridos. Olha que infelicidade, né? Não, arruma um prédio aí pra esconder meus carros. Beleza. Fiou tudo lá no prédio. Não sei se ele tinha apartamento lá, se era de amigo, não sei. Mas o que eu quero dizer pra você, meus queridos, é o seguinte, ó. Todo o rolo que nós estamos vendo nessa questão de INSS, tá? Banco Master, dinheiro estourado com puta, desculpa a expressão, tá bem? Com uísque, charuto, e chama autoridades para fumar charuto, e chama autoridades para beber uísque dos mais caros do mundo. Não me entra na cabeça, gente. Você pode me chamar de burro, pode dizer, não, Fábio, isso é normal. Não entra na minha cabeça, gente. Empresário nenhum pagar almoço para ministro da Suprema Corte. Pode me chamar de bobo, pode dizer que eu sou um tonto, que eu não conheço. Não, Fábio, você não conhece como funcionam as coisas. Não entra na minha cabeça. Não entra na minha cabeça. Sabe por quê? Porque nós temos a comarca, né, nos municípios. Você não vê, por exemplo, o juiz aí da sua cidade dando uma volta com um empresário. O empresário, não, vai ter um churrasco lá em casa, vai lá. Cara, eu nunca vi isso. Eu nunca vi. Na maioria das vezes, né, esses juízes até passeiam em outras cidades, uns moram até fora da cidade. Eu nunca vi, Fábio. Nunca vi. Estão comentando aí, né, a Gladys. Nem na minha, Fábio. Eu nunca vi, gente, juiz pegar e ficar recebendo jantar de empresário. Sabe por quê, meus queridos? Amanhã ou depois pode acontecer desse mesmo juiz ter que julgar esses empresários. E aconteceu agora. Nós estamos vendo aí todos os escândalos estourando, explodindo para todo lado. Vorcaro vai ou não vai entregar. E aí o que acontece? O que nós temos? Aí a gente volta a fita um pouquinho. Acontece evento patrocinado pelo Banco Master. O Banco Master pega e sai com ministros. Não, né? Vamos pagar agora o jantar, levar os uísques, os charutos do bom aí. Cara, isso não entra na minha cabeça. Isso é real, não é nem... você é politiqueiro, você é de direita. Não, não entra na minha cabeça. Não entra mesmo, tá bem? Você pode me chamar de burro, dizer que eu não entendo nada de Brasília, que é assim mesmo. O PGR, cara. O PGR tava numa dessas festas lá no exterior. O PGR. O cara da Polícia Federal, Alexandre de Moraes. Toda essa galera
que agora vão ter que atuar no caso do Banco Master. PGR, estão dizendo que ele nem quer negócio de delação premiada. Olha só. Que é mais fácil a Polícia Federal fazer essa delação premiada. Aqui, ó. Vorcaro vai preservar o STF. Meia delação é delação de mentira. Essa delação aqui agrada o PGR. Essa conversa aqui é, não, o Daniel Vorcaro vai entregar aí, mas é assim, só os políticos. Membros do STF, não. Ele não vai entregar. E aí, a reportagem, a crítica do Mário Sabino, diz ele que meia delação é delação de mentirinha. Ou, como o Daniel Vorcaro falava, né, com a mulher dele, né, ele falava peleleca, então ele deve falar é mentilinha, é mentila, mentilinha. Tem vídeo sobre esse assunto. Mandando um grande abraço para minha querida Gladys, continua com a gente aí. Obrigado, querida Gadeza, nos acompanhando aí. Obrigado mesmo. A Malu Gaspar, essa jornalista aí lá da Globo, né? Tá na Globo News. Ela também tá na rádio CBN, que é do Grupo Globo. Está no jornal O Globo. Ela comenta, tá bem? Que o caso Master ainda não atingiu a classe política porque os próprios ministros não deixaram. Agora lascou. Não pode os ministros, também não pode os políticos. Aí esse Brasil não vai ser passado a limpo não, viu, ô Maluzinha? Humildade institucional. Assim, lembra que a gente falou semana passada? Até se falar, o Fachin não tem muito mais o que fazer porque ele não manda nos outros. Mas pelo menos ele aproveita toda a chance que ele tem de pregar autocontenção, humildade institucional. E gostei também dessa coisa que ele diz que os juízes têm que saber que eles não têm o monopólio da sabedoria política. Porque, de repente, todos os juízes, todos os ministros do Supremo, uns mais do que outros, decidiram que eles, no meio da crise, vão dizer a razão da crise e como que resolve a crise em que eles se enfiaram. Porque acho que é um discurso que perpassa toda vez que a gente conversa sobre o que está acontecendo agora com o Supremo, essa discussão sobre, estão botando o Supremo na roda quando deveriam estar olhando para a classe política, porque o caso Master é um escândalo da classe política. Bom, quem colocou o Supremo nesse lugar foram os próprios ministros do Supremo. Acho que é importante classificar isso, porque tem muita gente dizendo assim, foram atrás do Supremo, por que não vão atrás da classe política? Então é uma coisa muito importante. Só não sabemos ainda mais sobre o que aconteceu com a classe política, porque o Supremo não deixou. Isso. Quem não deixou que a investigação fosse feita e atingisse a classe política foram os ministros do Supremo. Então é importante situar isso para que a gente não fique achando que há aí uma perseguição ao Supremo. É uma linha muito tênue em que a gente acaba aderindo a um discurso que é feito, que é a chamada narrativa, para desviar a atenção das coisas que realmente importam. As pessoas esquecem. Muito bem, então, meus queridos, tá aí então, né? O sistema tenta se blindar, não é? O sistema vai se blindando. Beleza, então, a Malu Gaspar, ela tá firme aí nessa questão do Banco Master, explodindo tudo, né? O Brasil precisa ser passado a limpo, minha gente. Nós precisamos passar esse Brasil a limpo. E eu acho que dentro desse ano, isso vai rolar, vai estender para o ano que vem. Ano eleitoral, muita coisa, né, com o passar do tempo aí já começam a, né, meio que passar a mão, né? O ano que vem, meus queridos, ainda mais, né, se acontecer aquilo que nós esperamos, que é a questão da eleição do querido Flávio Bolsonaro, nós vamos ver muita podridão sendo revelada nesse país. Porque uma analogia que eu faço o Bolsonaro, ele não pegou o governo assim da Dilma. Ele não pegou um governo de Lula. Ele pegou o governo posterior a Dilma. Era o vice, que veio com uma visão totalmente diferente, e o Bolsonaro dá esses créditos, né? Muitos analistas políticos, analistas aí do mercado financeiro também dão esse crédito ao próprio Michel Temer. Que muita coisa que o Bolsonaro conseguiu fazer o país caminhar era porque o Michel Temer deixou meio que alinhado nas coisas. E aí, o que acontece?
Você imagina o Flávio Bolsonaro pegar um governo depois do Lula. O cara poder, assim, sentar e falar, opa, e esse documento aqui? Opa, e esse assunto aqui? Por que tá desse jeito? Cara, a gente vai ter muitas revelações. É ou não é verdade? Ou será que eu tô errado? Será que eu tô errado? Para você ligado aqui no canal Abordo Notícias, gente, eu preciso da sua ajuda para continuar trabalhando, continuar existindo aqui na internet, tá bem? Eu preciso de você. Se você gosta do jeito aqui que a gente leva as coisas, a maneira, né, que a gente conduz esse canal, eu preciso de você, da sua ajuda, da sua colaboração. Eu preciso que você traga, tá bem, um valor qualquer aí para ajudar esse canal, tá bem? Meu querido Reginaldo Moreira mandou 5. Valeu, queridão, Deus abençoe. Muito obrigado, Reginaldo. Deus abençoe você, sua família. E você que pode colaborar com o nosso canal, a hora é agora. Qualquer valor que você mandar aqui, ó, vai dar uma força gigantesca aqui pro nosso canal, tá bem? E uma coisa que eu preciso falar com você, você me vê agradecendo todo mundo. Fábio, eu mandei um pix aí e você não agradeceu. Gente, entenda que às vezes nós estamos ao vivo, tá bem? E às vezes o programa também já acabou. Então, de repente, tu tá vendo aí num outro horário e tá achando que tá ao vivo, tá agradecendo todo mundo, não me agradece. Vai me perdoando se você não ouvir o seu nome, é porque nós não estamos ao vivo, tá bem? Tem isso, né? Então, né, por favor, entenda, compreenda isso, tá? Mas para quem está vendo no ao vivo, estamos ao vivo, tá certo? 11 952 75 3898. Eu quero agradecer você, citar o seu nome aqui e comentar, não é? O que você mandou o Pix, abençoou o nosso canal. A gente já fez aí um programaço com informação, muita coisa explodindo, muita coisa assim que a gente tá doidinho para ver o desfecho. Mas nós precisamos, tá bem, agora falar a respeito disso, que é a hora da gente comentar aqui a respeito do Pix, tá bem? Se você puder ajudar esse canal, se você puder colaborar com o nosso canal, qualquer valor aqui, através do Pix, você me ajuda demais, tá bem? Você não tem noção, quem manda 5, 10, 15, 20, quem manda 100, 200, você não tem noção do quanto isso é importante. Tá bem? Nós estamos numa luta tremenda aí com o canal do YouTube, porque o mês passado foi terrível, tá? E aí a gente está lutando, correndo atrás, para ver se a gente consegue deixar tudo redondinho nesse mês, tá bem? Se Deus quiser, mês que vem já estaremos melhores das pernas aqui, tá certo? 11 952 75 3898 para você participar aqui comigo, para você também mandar esse Pix. E colabore também, né, compartilhando, levando para frente todo o conteúdo do Abordo Notícias.